Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós vamos nos reunir virtualmente para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para fazer o nosso Evangelho no lar virtual, que é um trabalho que eu gosto muito, é um trabalho que me alegra bastante, porque eu sei que ajuda a mim, ao meu lar, ajuda a vocês, aos seus lares e faz com que cada um de nós consiga fazer essa ponte com os nossos mentores, com os nossos anjos de guarda, subindo os nossos sentimentos, melhorando a nossa sintonia para chegar até Jesus e até Deus. Eu inicio sempre porque o nosso trabalho é um trabalho de estudo que tem uma espécie de roteiro. Esse roteiro do Evangelho, eu sempre repito essas informações no começo, porque às vezes a gente esquece, ou às vezes chega alguém novo que vai assistir o Evangelho conosco. Então eu sempre repito, o Evangelho no Lar, ele é iniciado com uma prece, algumas pessoas orientam a fazer uma leitura preparatória, mas a gente não faz aqui no nosso trabalho virtual, passando direto para o estudo do Evangelho. Aí faz essa leitura preparatória, faz a prece de abertura, faz a leitura do Evangelho, explicação do Evangelho, depois a prece final com as vibrações. Hoje eu vou fazer uma prece não só minha, que é aquela prece, a melhor prece que existe, é a prece que nasce dentro do coração da gente, dentro da alma da gente. E só que antes de fazer o complemento desta prece que nasce do meu coração, eu quero ler para vocês, ler porque eu não decorei mesmo, tá? A prece que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, a prece 12, que é feita para o anjo guardião, ou seja, uma prece feita para o nosso anjo da guarda. Eu inicio com a leitura da prece, pedindo que vocês possam tentar mentalizar o seu mentor nesse instante, convidando-o a estar com vocês no seu ambiente do lar e para que ele participe conosco, o meu anjo, o anjo de vocês, e nós façamos uma reunião que extrapola a distância física e que conecta todos nós do mundo de cá e do mundo de lá, num só trabalho de crescimento moral, de conhecimento e de fraternidade, tá bem? Então, vou fazer a prece do anjo guardião, a prece 12. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, amparai-nos nas provas desta vida, dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei com que nós não damos acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-nos ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e tirai-nos dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-nos de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Vós, sobretudo, nosso anjo guardião, que velais mais particularmente por cada um de nós, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por nós, fazei com que nos tornemos dignos da vossa benevolência. Vós conheceis as nossas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. E assim, conectados com os nossos mentores, pedindo a Deus e a Jesus a permissão para iniciar os nossos estudos, sabendo que Jesus está presente conosco através dos seus mentores que trabalham em seu nome, através do seu infinito amor que atinge a cada um de nós, sabendo que Deus fica feliz de nos ver trabalhando para o nosso crescimento moral e desenvolvimento espiritual. Nós agradecemos profundamente pela proteção do nosso ambiente físico, da proteção do ambiente espiritual onde estamos, pela reunião dos nossos familiares encarnados e desencarnados que eventualmente possam estar conosco, e pedimos inspiração para compreender a leitura do texto dessa noite. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, mentores das nossas vidas, amigos queridos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus.
Vocês já notaram que eu sou um pouco chorona? Eu sinto umas emoções assim tão gostosas e tudo eu tenho vontade de chorar. Eu sou chorona mesmo, gente, mas é tudo muito bom que eu sinto, graças a Deus. Vamos lá então para o que importa, que é o nosso estudo, né? Hoje nós vamos falar então do capítulo 4, que se chama, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E dentro deste capítulo, o item 25 vai falar da necessidade da encarnação. E o item 26 é uma nota, é uma explicação complementar que Kardec faz ao texto anterior. Ele começa com uma pergunta, o item 25 começa com uma pergunta. A encarnação é uma punição? E não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Percebam, esse texto aqui ele foi escrito por São Luís, ditado pelo espírito de São Luís em 1859. E ele pergunta uma coisa que hoje, se pergunta a São Luís, uma coisa que hoje muita gente ainda diz, que nós estamos aqui para pagar os nossos pecados. E não é verdade isso, tá? Nós vamos explicar por quê. Diz São Luís assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, que é a encarnação, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Percebe? Deus deu uma missão a cada um de nós, um trabalho a cada um de nós, e para cumpri-lo nós temos que encarnar. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Esse é um outro aspecto bastante importante. Para desenvolver a inteligência é preciso trabalho. Ninguém desenvolve inteligência só pensando. Tem que pensar, tem que refletir e tem que colocar a mão na massa, tem que trabalhar, que é o que desenvolve. Tanto que quando somos criados simples e ignorantes, é através do trabalho que a inteligência se desenvolve e é através da inteligência que se consegue minimizar o esforço excessivo, facilitar a vida carnal. Deus, continua São Luís, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Deus não privilegia ninguém. Todos nós começamos do mesmo ponto, com as mesmas capacidades e as mesmas condições. Todo privilégio de São Luís seria uma preferência, e toda preferência seria uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos um estado senão transitório, ou seja, chegará o dia que todos deixarão de ter que encarnar ou reencarnar. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como a primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, com capricho, vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros graus da iniciação e gozam mais cedo os frutos do seu trabalho. Então aqui ele está mostrando claramente que o estado de encarnação material ele ainda é muito no princípio da existência espiritual. Os espíritos encarnam primitivos, antes até de serem espíritos, passam pelos outros reinos da natureza como outras formas de existência com princípio inteligente, porém não espíritos. Então aprende algumas coisas no reino mineral, como manter, agregar a matéria, aprende algumas coisas no reino vegetal, onde se sensibiliza, aprende algumas coisas no reino animal,
ou seja, um processo evolutivo, onde ele vai desenvolver certas capacidades até dar o salto evolutivo para o estado de espírito que somos nós. E aí, então, nós que encarnamos em mundos ainda muito materiais, ainda estamos um pouco mais para o princípio do que para o meio da nossa existência, até porque, vamos falar a verdade, nós temos início, mas não temos fim. Não temos nenhum tipo de fim, exceto o fim do corpo que emprestamos para usar na encarnação. Continua aqui o texto. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Essas são as palavras de São Luís. Então percebe, quem encarna e vive bem, se esforça, se empenha, tem um roteiro que ele vai viver e vai cumprir com mais brevidade. Então a encarnação desses não é uma punição. Por quê? Porque é uma obrigação no cumprimento de um desejo divino para o nosso próprio desenvolvimento. Porém, sempre existem os retardatários, os preguiçosos, os rebeldes, os teimosos, aqueles que têm má vontade, que são acomodados, aqueles que teimam em fazer as mesmas coisas querendo resultados diferentes. Esses acabam tendo que repetir muitas vezes as lições. E é aqui que entra a explicação de Kardec ao texto de São Luís, que é o item 26. A nota de Kardec diz o seguinte, e vocês vão entender melhor o que eu acabei de explicar através da própria nota do Kardec. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta diferença entre quem encarna bem e quem não encarna. O estudante não alcança os graus da ciência, ou seja, o mestrado, o doutorado, senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Ninguém é mestre, ninguém é doutor sem ter feito o pré, o primário, ou melhor, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, o ensino médio. Ninguém, todos tiveram que passar por estas fases. Estas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio para atingir um fim e não uma punição. Percebe que estar na escola no primeiro ano do ensino fundamental não é uma punição, é apenas uma etapa a ser vencida para que no futuro se consiga ser um mestre, para que no futuro se possa alcançar o grau de doutor. O estudante trabalhador, laborioso, abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Quando o estudante estuda direitinho, ele passa direto, não tem recuperação, ele não precisa perder tempo reestudando aquilo que ele já deveria ter aprendido. Por quê? Porque ele fez tudo bem feito da primeira vez. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Ou seja, o aluno que passa pelo grau na escola, determinado ano letivo, estudou direitinho, ele não sente que está sendo punido. Por quê? Porque ele tem que passar por aquilo para alcançar graus superiores. Mas ele estuda uma vez só, fez, acabou. Agora, o aluno relapso, o aluno negligente, o aluno rebelde, o que mata a aula, o que acha que é esperto comprando trabalho e fazendo as coisas todas para não aprender, ele não passa. E aí a punição ocorre na repetição do ano letivo. Ele tem que repetir o aprendizado, ele tem que repetir as provas, ele tem que repetir os trabalhos realizados e ele tem que ficar com os mais jovens que ele, deixando aqueles que acompanharam no determinado período da vida seguirem adiante e ele ficando para trás.
Isso sim, dá para sentir que é uma punição, mas é uma punição imposta não por Deus, imposta por ele mesmo por causa da sua preguiça. Cadê aqui? Onde que perdi? Só um minuto. Então vamos lá. Nele encontra espinhos. Tá. Ocorre de modo ou de outro modo para aquele... não, eu já até li, né, gente? Não é o trabalho, já li sim. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que é o homem primitivo, que está quase no início da vida espiritual, ele reencarna logo no começo do seu estado de espírito. A encarnação é um meio para desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, aquele que já tem experiência, que já desenvolveu certas sensações, sentidos morais, além da própria inteligência, no qual o senso moral já está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que já poderia ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. O texto continua dizendo: os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Ou seja, o próprio Kardec faz esse questionamento e responde: será que eu não posso encarnar uma vez só na Terra e depois eu vou passando para outro mundo, outro mundo, outro mundo? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. Então, observando os vários tipos de conduta moral que nós vemos e de graus de inteligência, nós percebemos que são muitos os níveis mesmo dentro do próprio planeta. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. E aí vem uma pergunta nova. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenridade? Então, para que colocar uma criança na Terra que vai morrer tão jovem, tão pequena? Vai ser uma encarnação perdida para ela? Olha, elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros, porque elas não teriam aprendido o suficiente para se desenvolver e passar para um mundo superior. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo mundo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo, entrando em contato de novo, tivessem ocasião de reparar os seus erros reciprocamente. Em razão de suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Ou seja, tem muita gente que acha que a encarnação é uma punição e tem muita gente que acha ao contrário, que aqui é o mundo que a gente devia viver para sempre, por isso tem tanto pânico da morte, porque acha que qualquer coisa que a gente viva aqui é melhor do que morrer, não lembrando que aqui é apenas um estágio. A criança que está no determinado ano do seu currículo escolar pode ter medo de terminar o ano letivo porque não sabe o que espera no ano letivo seguinte, mas isso é uma ingenuidade, é uma até infantilidade da nossa parte achar que um mundo como o nosso, que ainda tem características de mundo de expiações, que a regeneração para ser implantada nesse planeta está causando tanto transtorno para nós porque somos teimosos, somos ainda individualistas, temos medo de nos preparar para a vida espiritual, para o futuro, temos medo de
perder os nossos entes queridos, sendo que a própria encarnação estreita, aperta, mantém, alimenta os laços afetivos. Nós reencarnamos muitas vezes com aqueles que amamos, aprendemos a amar aqueles que um dia não nos amaram ou não amamos, e por tudo isso a encarnação é uma bênção, porque é bom demais estar na escola. É bom demais. Só que a gente faz, tem medo. Veja, eu tô aqui, hoje é o 16º Evangelho no Lar que eu faço. A cada 2 semanas em média. São 30 e tantas semanas, 32 semanas. Não tô fazendo conta errada não, né? Sou advogada, não sou matemática, não é 32 mesmo. Que a gente está fazendo evangelho e a média de participação, hoje tem um bom número, tem 18 pessoas ao vivo, já teve 20. As pessoas não estão ainda vestindo a camisa do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, da preparação para viver a vida carnal melhor, da preparação para viver de modo a aprender para viver ainda melhor o futuro que teremos no mundo espiritual. Eu não estou dizendo que ninguém tem que querer morrer, que ninguém tem que sair correndo buscar partir daqui antes, nem tem que querer ficar aqui para sempre. O que eu quero dizer é o seguinte: cada dia tem que ser bem vivido, cada dia tem que ser amado, cada dia tem que ser bem aproveitado. Porque pensem agora, nesse instante, vocês que estão aqui me ouvindo, participando comigo, se a morte chegasse, aquela figura, né, mítica que aparece nos filmes, aquela capa negra, aquela foice, e dissesse, vamos? Quantas coisas você diria para ela? Puxa, espera só mais um pouquinho. Eu tenho que dizer pro meu filho que eu amo, eu tenho que dizer pro meu marido que eu amo, eu tenho que falar pra minha mãe, pro meu pai que eu amo, pros meus irmãos, eu tenho que pedir perdão para determinada pessoa, eu tenho que pagar uma dívida porque eu não posso deixar para trás, eu tenho que despender alguns esforços em relação de determinada coisa que eu protelei. Perguntem-se se vocês estão prontos para morrer hoje. Vocês têm conhecimento suficiente para morrer hoje? Lembrando que a morte é física, só física. Então, gente, os nossos estudos são muito importantes, muito importantes. E saber que a encarnação é necessária não como uma punição, mas como a bênção de oportunidades, as bênçãos diversas traduzidas nas oportunidades que nós temos de estudar, de praticar, de desenvolver a moral, desenvolver a inteligência e cada vez mais rápido nos desenvolvermos para evoluir. Daqui não sei quantas encarnações não estaremos na Terra, daqui a tantas outras encarnações não teremos mais corpo físico. A nossa encarnação será em mundos materiais com um corpo físico parecido com o nosso perispírito. Eu já expliquei para vocês, perispírito é o corpo espiritual. Ele é matéria, mas é uma matéria muito menos densa que faz com que o espírito, que é chama, que é luz, que é energia, possa mexer na matéria física que nós vivenciamos hoje. Imagine nós estarmos encarnados num mundo onde o corpo material é igual ao nosso perispírito, leve. Até o dia que a gente não precisa mais encarnar. Até o dia em que a gente não vai ter mais vergonha de desencarnar ou estar do lado de lá, porque tudo que a gente lembra é o seguinte: puxa, quando eu era Vânia, eu errei. Mas aquela Vânia que errou, aprendeu e se tornou este espírito iluminado que sou eu, que serei eu um dia e que seremos todos nós, vocês também. Então, gente, eu tenho incentivado, nós temos incentivado muito o estudo nesse grupo, porque não adianta buscar saber se o espírito do seu desencarnado está bem, não adianta querer saber só se ele continua vivo, precisa estar em contato com ele. E como é que a gente vai ter contato se a gente não merece, se a gente não entende, se a gente não tem paciência para esperar? Então, a gente precisa amar sim. A gente precisa saber levar a nossa saudade através do amor, da prece, do pensamento construtivo para os nossos desencarnados, para os nossos mentores, para os nossos amigos da espiritualidade, mas sobretudo, saber que não adianta pensar que em dezembro tem férias.
Hoje eu tenho prova, hoje eu tenho trabalho para entregar, hoje eu tenho aula e eu tenho que fazer o meu melhor, certo? Então é isso. Vamos então encerrando. Espero que vocês, a partir de hoje, consigam ter um vislumbre da importância da encarnação que vocês estão vivendo, como eu tenho procurado ter esse vislumbre o tempo todo da minha vida. Nós precisamos dar valor ao presente, que é acordar todos os dias, mesmo que não estejamos com todos aqueles que nós gostaríamos de estar na encarnação. Aliás, isso me faz pensar uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Que egoísmo nosso, né? Querer que aqueles que já terminaram o ano letivo estivessem aqui só porque a gente ainda não terminou o nosso. É melhor a gente fazer direitinho e ficar livre no dia em que o ano terminar, em que o período letivo da encarnação terminar, para a gente poder se reencontrar todo mundo feliz, não é verdade? Do que querer que eles ficassem aqui sofrendo, ficassem aqui batalhando como nós batalhamos todos os dias. Então, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos partir para o nosso encerramento com a nossa prece final, com as nossas vibrações, procurando colocar de verdade o nosso coração em cada palavra que a gente vai dizer aqui, eu falando, vocês ouvindo e falando dentro da mente, do coração de vocês, para que isso se torne uma grande força, uma grande energia a contribuir com o mundo, tá? Eu falo a prece das fraternidades, que eu gosto muito, que é trazida e diz o seguinte: nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que o Senhor Jesus, governador planetário, aquele que cuida tanto desse planetinha azul, que tem emissários em todos os países do mundo para cumprir os seus desígnios, possa colocar a sua energia de amor junto às nossas palavras humildes que dizem: vamos vibrar pela paz entre todos os homens, pelos espíritos sofredores, pelos doentes do corpo, pelos doentes da alma, pelos nossos irmãozinhos suicidas, pelos irmãozinhos viciados, pelos depressivos que estão se desgastando e pensando em desistir da vida, pelos espíritos com missões definidas, por aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento da humanidade, pelos médiuns, todos eles para que façam um bom trabalho de intermediação com os espíritos superiores e ajudem aqueles que sofrem e precisam se comunicar. Pelos que estão moribundos, quase às portas da grande viagem, e pelos seus familiares, uns para que saibam deixar tudo para trás, outros para que saibam libertar. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos e hospitais, por todos os trabalhadores desses locais, por todos os que utilizam-se destes locais pela necessidade, por todas as casas que propagam as palavras do Evangelho de Jesus, independente de qual religião seja, porque Jesus e suas palavras estão em todos os lugares, porque são a verdade trazida por Deus. Por nossos governantes de todos os países do mundo, em especial pelos governantes do nosso Brasil, pelos representantes do nosso judiciário, por aqueles que ainda têm chance de se despertarem a consciência, a sua responsabilidade, para que Deus permita e os ajude que isso aconteça. Pela nossa natureza, pelos animais, por todos os lares da terra, aqueles que nós queremos vibrar com amor, pelos dos nossos parentes, pelos dos nossos amigos, por aqueles dos necessitados, por aqueles dos nossos desafetos que precisam sim das nossas preces. Por eles, desafetos, encarnados e desencarnados. Por aqueles que nos pediram preces, orações, por aquele caso difícil que nós pensamos que seria tão bom
se Deus desse uma atençãozinha especial. E por fim, pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, para que continuemos focados no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, no esforço de cada dia que nos torna pessoas melhores. Por esta água que nós trazemos aos nossos evangelhos no lar, para que se transforme em medicamento do nosso corpo físico, assim como sabemos estar recebendo um medicamento espiritual através do estudo e do amoroso abraço e do passe trazido pelos nossos anjos de guarda. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade bendita, dizemos obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Pai. Gratidão à presença dos bons espíritos que estiveram conosco, gratidão a vocês que estiveram comigo. Que Deus abençoe, ilumine, que tenham dias felizes e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite, obrigada.